para você que está assistindo nós pela primeira vez, o meu nome é Joyce Stella. E o nome meu é Maria Isabela. É Maria Isabela. Bom, gente, o que a gente traz hoje para vocês é uma inspiração de quarto de menina. E a gente vai começar com a inspiração do quarto da Maria Isabela. E do Rafael. Não, hoje é só da Maria Isabela. Então, assim, é inspiração que você pode tirar ideias, né? É uma inspiração e vai ter outras inspirações também que a gente vai colocar no vídeo. Pode ser igualzinho ao meu quarto, mas pode ser uma cama diferente, pode ser escorregador. É isso aí. Então, a gente vai mostrar pra vocês como que, na verdade, não como foi feito, né? Porque a gente... como foi feito, não gravei nada porque eu não estava pensando em gravar vídeos, mas é mesmo a inspiração. Aí eu falo um pouco do quartinho e vocês vão assistir para ver melhor, né, Maria? Bom, então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho se você quer assistir aí mais vídeos, tá bom? Então, fique com a gente. Oi, gente. Bom, então nós vamos iniciar. Primeiramente, vou mostrar pra vocês aqui na porta do quarto da Maria. Tem um quadrinho, né, com o nome da criança que você pode fazer aí de várias formas. Nesse caso aqui foi MDF. E esse tecido aqui foi uma decoupagem, um envelopamento mesmo, né, que foi colado. E essa peça aqui é uma peça acrílica que você compra, cerâmica na verdade. Bom, aqui nós estamos já no quarto da Maria e vou mostrar pra vocês que antes, quando ela era bebezinha, nós fizemos um quarto com motivo assim, não ficou tão bebezinha, porque a gente colocou um tema floral. Com o nome dela e tinha também uma prateleirazinha nessa parede com o nome, um ursinho, uma decoração. Mas, à medida que ela cresceu, a gente resolveu mudar, né? Aí a gente começou a pensar num quarto para ela, porque ela pediu uma cama. E a gente... E aí agora a Maria vai falar um pouquinho. Bom, então hoje, gente, a inspiração é do quarto da Maria Isabela, mas vamos mostrar outros quartos também. Tá? Então, depois dessa fase de bebezinha, se você fizer um quarto totalmente de bebê, você tem que modificar ele bastante, né? Nesse caso aqui, não foi tão infantil assim, então a gente não teve muita reforma a fazer. Então, aqui a gente usou esse papel de parede, igual eu falei. Fala, amor. É cimento que formou aquele negócio que pega a espátula aqui. Aí vai fazendo risquinho com a ponta dela. Aí vai formando. Uma textura? Aí você vai pintando. Aí vai formando. Entendi. Bom, então vamos lá. Eu tô falando da decoração. É o seguinte. No quarto, nesse quarto da Maria, a gente utilizou 2 tons de rosa. Rosa clara e rosa escura. Isso. Esse é um rosa claro e, na verdade, esse outro tom, ele é da Coral, ele chama... É amora, né? Amora. Então, nós quisemos aqui enfatizar Vocês podem perceber que a pintura, ela faz um enfoque maior na casinha. Né? Então, vocês podem utilizar aí a pintura da melhor forma, porque quando a gente trabalha com as cores... Quando a gente trabalha com as cores, valoriza o ambiente, né? Quando que cai a tinta, vai escorrendo, aí vai fazendo esse negocinho. Vai caindo, né? Aí formam esses negocinhos aqui, ó. Isso. Esses pinguinhos. Tá. E aí a gente deu esse enfoque. Antigamente tem essas 2 luminárias aqui, que antes a gente tinha o berço ali da Maria, né? Então essas luzes, essas luminárias
ficavam mais para dentro do berço. Mas nós não tiramos, porque não tinha necessidade, a gente deixou. Não necessariamente um lustre você, né, para você ter aí, mas pode ter uma iluminação, uma lâmpada, que você consegue também aí fazer um lindo quarto. Bom, então aqui nós temos quadros, portas-retratos, nomes, né, nome inicial da Maria Isabela, porque é muito grande, né? E Mas agora... não tem o I, não. É o R. É o M e o I, olha lá. Maria Isabela. Maria Isabela. É o A. A inicial é M de Maria e o I de Isabela, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente também utiliza tapete numa decoração. Aqui eu coloco um pequeno tapete, porque a Maria tem bastante alergia, então ela não pode ficar com aqueles tapetes enormes, então preferi só um tapete pequeno mesmo. Cortina normalmente a gente utiliza na decoração. Voltando aqui a nossa casa-cama, ela foi escolhida para Maria Isabela, né? A gente tem várias inspirações, né, que a gente vê na internet, e eu e o Márcio criamos um projetinho assim para Maria. Tem essas florzinhas e tem coraçãozinhos. Bom, essa casa aqui não tem como eu falar exatamente, como eu não filmei, né, quando estava sendo preparada, mas eu posso dizer que ela foi feita no MDF branco. Ela faz barulho, porque essa madeira faz barulho mesmo, dá medo porque ela faz esse barulhinho, parece que tá caindo. Mas não tá, né? E aí, assim, hoje em dia, o meu esposo, ele mesmo desenhou e ele foi numa marcenaria, não, numa loja distribuidora de madeiras. Você leva as medidas certinhas, escolhe a madeira e aí você consegue aí, né, ter as medidas certinhas. Montar a sua cama, a sua casa. E aí, eu não vou nem falar as medidas não, porque você pode fazer aí, né, do tamanho que couber aí, que seja interessante para o quarto do bebê. A Maria tá mostrando que esse aqui, na casinha, ela era toda branca, tem né? Cola. Isso. Aí nós trabalhamos com uma decopagem. Na verdade não é decopagem, não. É um autoadesivo que a gente colocou para dar um destaque em algumas partes. E você pode ver que a gente colocou na porta, nas janelas, ainda tem que finalizar aqui o acabamento das janelas. E aqui você poderia estar utilizando vários elementos decorativos, né? Coroa. Aqui, por exemplo, eu vou colocar esse quadrinho aqui decorativo. Pode colocar o nome da criança. Sabe por que a mãe colocou aqui também? Porque como que isso aqui corta o dedo, aí a mamãe colocou um negócio pra não cortar. Pra proteger, né? Pra não machucar a mão. Isso aqui é plástico. É um plástico que gruda. Isso mesmo. Bom, então, foi o Márcio, meu marido, que gosta de fazer trabalhos assim com madeira. Ele é um amador, né? Mas é muito curioso, muito inteligente e gosta muito de trabalhar assim com esse tipo de peça, assim, de criação. Então, assim, a gente utilizou esse adesivo, igual eu falei, né? Aqui agora eu vou mostrar um pouco para vocês como que é a escadinha. Essa escadinha aqui, ela foi feita também. Mas essa escadinha não só uma escadinha, elas têm um livro. Por isso que tem esse negocinho aqui pra segurar ela. Pra abrir e fechar, né? Então aqui você tem a opção, abre aí pra gente ver, Maria. Aí você tem a opção, né, de guardar
livros, guardar até sapatos também, se você achar interessante também. Pode guardar brinquedos. Materiais da escola. Isso, materiais da escola. Então, assim, aí você usa a criatividade, né, pra montar aí. Aqui tem outro baú, que a gente colocou livros. Esse aqui pode abaixar mais. Então sobe aí pra mostrar mais. Vamos subir. Sobe aí para as pessoas verem como que é. Isso, sobe, não precisa de abrir, tô dizendo que essa é a mesma coisa. Só sobe lá, sobe, desce. Pronto. Aí aqui, gente, a Maria subindo. Vai lá deitar na cama, vai. Eu não consigo. Deitar na cama. Que aí a gente já mostrou, né? Não precisa de subir com a... Isso, aqui é a caminha. Tem aqui esse suporte aqui pra criança não cair, né? Lembrando que para bebezinho não é interessante essa cama. Essa cama é mais pra uma criança que tenha já a partir de 4 aninhos, que já entende. 5. No seu caso, 5, né, Maria? E aqui também, gente, você pode... Aqui pode ser trabalhar também vários outros detalhes também, né? A gente deixou branco. Pode colocar também uma decoração na parede que a gente pensou em várias coisas. Coisas de tema de princesa, tema, assim, de coroa, de castelo. Então, a gente ainda tá fazendo. Aqui ainda faltou o acabamento, que é esse aqui, né? Então, é isso. Agora a gente vai... Você quer mostrar a última? Também a gente coloca livros. Mas esse aqui tá um pouco pesado, que tá um pouco... Tá, então vamos descer. Essa cama, gente, era a gente fazer aqui pra subir e fala aqui pra ir aqui pra descer, nesse cantinho aqui. Só que ainda a gente tá pensando se a gente vai fazer com piscina. A gente já pensou em vários projetos, né? Piscina de bolinha pra descer. Pensamos... A gente pensou em escorregador, piscina de bolinha. Isso. A gente pensou em também também uma escada. Isso. Você sobe aqui e desce aqui. Mas aí, então a gente tá projetando. E quando a gente finalizar o nosso projeto, né, Maria? Aí a gente vai mostrar pra vocês como que ficou. Aqui também poderia ser também lugar pra guardar os sapatos, né? A gente não quis colocar o escorregador, porque o escorregador... Isso, também. A gente não colocou o escorregador porque ele vai ocupar bastante o espaço, né? Do quarto. Então aí a gente... É porque a gente não pode abrir o braço, olha aqui, ó. É porque é muito duro. Então vamos lá. Agora a Maria vai mostrar pra gente. Ó, vocês podem ver que a madeira MDF branca, que foi colocado uma peça de metal, né? Pra abrir e fechar. É uma corrediça aqui embaixo. Simples, nada assim que... Ainda tem que prender a porta. Você não consegue fazer. Quer segurar? Então vai lá. Ainda tem que prender a porta. Olha aqui. O parafuso. Tem alguns detalhes aí, né, Maria? Pra finalizar. É porque tem uns parafusos aqui. Tem o parafuso ainda? Faltam uns detalhes aqui, ó. Também, aqui, ó. Faltam alguns detalhes aqui pra finalizar. Então, assim... O papai colocou uma fita aqui não é pra ser que é feio, porque... Esse é um acabamento da madeira, Maria. É um acabamento. É um acabamento. Agora, aqui dentro, gente, você pode aí utilizar... Fazer prateleiras. O Rafa tava aqui, ele tirou minha negócio daqui, aí ficou um espação, aí colocou a bancada de colocar meu negócio aqui, virou uma bancada pra colocar o mouse. Ah, entendi. Aqui, gente, tem uns buracos, esses buracos aqui servem para que o colchão respire. Aqui é uma lâmpada, né? Que foi improvisada. E aqui tem uma mesinha. Aqui tem um quadrinho da Maria, desde bebezinho que eu deixei com a letrinha da Maria. Aqui são alguns brinquedos. Aqui, gente, também nós temos a opção de fazer de duas formas. Você pode também colocar lá em cima para brincar, mas aí você aumenta um pouco, né? E a parte de baixo fica a cama, que também é uma outra opção. E aí você só aumenta aqui
coloca uma grade maior, né, pra criança brincar. O papai colocou uma escada aqui só pra colocar esse negocinho, essas conchinhas aí. É. A minha lâmpada. Essas lâmpadas decorativas. Na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Entendi. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi realmente para inspirar vocês, mães, que estão aí à procura de fazer um quarto, né, para menina. Para menino tem que adaptar as cores, né? Menino não é muito assim de casinha. Aí pode adaptar um carro, né, com rodas, caminhão, né, Maria? Dá para fazer. A gente vai mostrar o quarto do Rafa. Como que é o quarto do Rafa? Um dia a gente mostra o quarto do Rafa. Então a gente realmente fez para uma inspiração, né, para que vocês possam aí buscar referências, né? De repente tem alguma ideia aí que a gente mostrou aqui que seja interessante, que você pode também adaptá-la. Não é isso? Então, fecha a portinha do seu quarto lá. Meu quarto? Do seu quarto não, da sua casinha. Meu quarto? Então é isso, vamos despede das pessoas aí. Tchau. Então, um beijinho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo de hoje, das inspirações? Bom, eu espero que tenha gostado, né? Que tenha aí alguma mãe que esteja aí preparando um quartinho de menina e que gostou de alguma ideia. Espero que a gente tenha contribuído aí. É isso. O vídeo de hoje foi mais pra isso, né? Pra gente mostrar essas inspirações. Deus. Eu nunca nem vi. Fiquem com Deus. Nunca nem vi. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não é isso? Com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!